Que a paz seja conosco. Iniciamos hoje o estudo do capítulo de número 11, da parte terceira do Livro dos Espíritos. É o penúltimo capítulo das chamadas leis morais. E é um capítulo extremamente interessante e, ao mesmo tempo, para mim, bastante atrativo, porque versa acerca da justiça, do amor e da caridade. Aliás, o enunciado correto da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós estamos chegando à última das leis morais, já que o capítulo de número 12 versa a respeito da perfeição moral, antecipando aquilo que seria o ponto máximo em que se expressaria a vontade divina através das suas leis. Então nós saímos da lei de adoração, que representa o nosso compromisso para com Deus, percorremos as leis do trabalho, reprodução, conservação, até aportarmos agora a última das leis morais. Nós iniciamos reproduzindo uma pequena história, mas que tem um cunho muito educativo. Ela nos foi legada pelo espírito Cneio Lúcius. Aliás, Cneio Lúcius, de 50 anos depois. Um espírito muito ligado a Emmanuel, à época, o escravo Nestório. E que depois vai manter uma forte relação com o próprio espírito de Emmanuel, mas também com Francisco Cândido Xavier, já que Cneio Lúcius, ou Cneio Lúcio, como ele subscreve os textos agora na comunicação que iremos reproduzir e em outras obras, animou a personalidade do educador Arthur Joviano, que vem a ser o genitor de Rômulo Joviano, aquele encarregado da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier trabalhava como servidor que era do Ministério da Agricultura. Esse espírito que nos traz sempre informações muito interessantes do ponto de vista da educação dos nossos, entre aspas, filhos. Eu recomendaria aos pais, aos avós, que não deixassem de fornecer aos seus filhos e netos livros como Alvorada Cristã, este de onde eu retiro a pequena história de hoje, Jesus no Lar, Mensagem do Pequeno Morto e a série de 3 livros A Vida Fala. São publicações seríssimas, sempre recheadas de profundas lições que nos levam à reflexão. E a história de hoje nos fala a respeito de um juiz cristão, mas rigoroso nas aplicações da lei humana. Porém, fiel que era ao Evangelho, encontrando-se no meio de uma sociedade extremamente corrompida e perversa, em suas preces implorava que Jesus o auxiliasse a refletir a respeito de como deveria proceder. Isto porque
ele diariamente expedia sentenças de natureza condenatória e percebia que, na medida em que condenava aquelas pessoas que pelo juízo transitavam, o seu coração se endurecia. Atormentado, em prece, ele pede a Jesus que o ajude, porque não é possível, diante de tantas misérias, exercer a caridade, exercer o amor. Ele estava se tornando severo demais. E eis que o seu pedido, de certa forma, é atendido. Certa noite, em sonho, ele se vê diante da figura amorável de Jesus. Ajoelha-se emocionado e dirige a Jesus uma sequência de questões. Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente em curso nas penas legais? E Jesus, sorrindo, lhe diz: sim, com certeza, o criminoso está condenado a receber remédio corretivo por ser um doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo, prosseguiu indagando: como agir, Senhor, diante de um delinquente rude? Está condenado a valer-se do nosso auxílio, através da educação, pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus. Mestre, e que corrigenda devo aplicar a um preguiçoso? Está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. E a mulher pervertida? Qual deve ser a minha conduta diante da mulher pervertida? Está condenada a beneficiar-se de nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, mas o que devo fazer com o ignorante? Está condenado aos bons livros. E o fanático? Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Senhor, o que devo fazer diante de um ladrão? Está condenado à oficina e à escola, sob vigilância doméstica. E se o ladrão for um assassino? Está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. Meditando a respeito daquilo, lembrou-se então que talvez deveria modificar as suas decisões, substituindo as sentenças que houvera dado por outras, talvez discriminando castigos diversos por serviço, fraternidade e educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, suplicou a Jesus, depois de longos e profundos instantes: Mestre, e de mim mesmo, o que farei? Assim, na lição recebida pela personagem de Gnaeus Lúcius, nós vamos entender que todas as vezes que nos depararmos com chagas, precisamos estar imbuídos, portarmos
o bálsamo para buscar a ajuda ao doente. Contra a doença devemos cerrar as fileiras, mas contra os doentes jamais. O cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir. Na questão 873, a primeira do conjunto de questões que trata a respeito do tema justiça e direitos naturais, perguntou Allan Kardec: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O sentimento. E aqui eu vou pedir licença para fazer sair um pouquinho só daquilo que nos conduz o estudo. Por quê? Por razões que a razão entende. E como eu sempre começo o dia pela prece, abri no acaso um desses livros de mensagem e estava lá uma mensagem sobre a paz. Refleti e disse: puxa vida, quem sabe eu encontro uma outra a respeito de paz. E fui e encontrei a outra a respeito de paz. Puxa, 2 mensagens sobre paz, deve ter algum ensinamento mais interessante adiante. E batata, bingo, as 2 mensagens subsequentes me trouxeram um esclarecimento que há muito me perturbava. Me ouviram dizer que o pensamento nos leva à emissão de palavras que concretizam ações. Estava eu refletindo a respeito do Código Penal da vida futura e dizia, repetindo a André Luiz: pensou, plasmou. Mas sempre ficava a dúvida: onde entra o sentimento? Pois não é que Emmanuel, com a sua lucidez fenomenal, nos dá a entender, quando reflete sobre o assunto, que o sentimento precede ao pensamento, que vai preceder a palavra, que vai preceder a ação. O sentimento. O sentimento. E Kardec, que enxerga isto, e depois constatei, enxerga isto em o céu e o inferno, eu é que não estava enxergando. Começa a pergunta exatamente por esta palavra: o sentimento da justiça, dizem-nos os Espíritos, está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas o sentimento já está conosco. Agora, ele não o dá. Deus é que nos deu esse sentimento. Daí vem que frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Que curioso, que rico. Quando nos debruçamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec tem a oportunidade de nos falar exatamente da perfeição moral, vamos encontrar os caracteres do homem de bem. Os caracteres do homem de bem. E curiosamente, a primeira das características do homem de bem é este sentimento de justiça, de amor e de caridade. O sentimento, quando ele vai pensar, na verdade transborda aquilo que já tem em si.
ele vai executar aquilo que já tem em si, vai falar daquilo que traz no íntimo. Jesus exemplifica-nos exatamente esse sentimento, esta capacidade que os espíritos evoluídos têm de efetivamente não tolherem a liberdade do próximo, ofertando-lhe o apoio para que cresça, mas evitando-lhe a censura desmedida. Porque sabemos, cada um de nós tem um largo percurso a percorrer até que se possa considerar um espírito superior. E quando assim se considerar, efetivamente não se valerá de nenhuma referência no sentido de estar acima de qualquer outra pessoa, mas se fará o servidor humilde que vai ajudar aqueles que estão na sua retaguarda. Muda, mas muda completamente a ideia que podemos ter a respeito do assunto. Se a ordem social, diz Kardec lá nos Caracteres do Homem de Bem, colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque, e aqui está o sentido de justiça que não existe, todos, absolutamente todos, são iguais perante Deus. Qualquer coisa fora disso, meus amigos, deve ter um único destino: o lixo. O lixo. Pouco importa que venha da autoridade que se proclamar, porque essa autoridade não existe, é uma convenção humana. Todos são iguais. Não há espaço para injustiças, onde alguns se locupletem do que muitos conseguem fazer em razão do seu trabalho. Não há espaço na visão do espírita para privilégios, porque o maior privilégio que podemos almejar é o de sermos úteis àqueles que conosco transitam. As ideias são diferentes. Nesse ápice, colocando ao fundo o ponto onde todos nós podemos efetivamente crescer, porque a igualdade, a liberdade, a reprodução, a conservação, a oração, o trabalho, expressões da lei divina, devem nos conduzir a este patamar, do qual estamos distantes. Na questão 874, se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento, olha de novo a palavra, se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um prisma falso. Ah, é? Então me defina a justiça, pergunta Kardec. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E o que é que determina esses direitos? A lei humana e a lei natural. Agora presta bem atenção, porque a lei humana tem propósitos inconfessáveis. Ela privilegia alguns, os coloca numa situação acima dos outros, e isto efetivamente nos leva à situação de grave injustiça que constatamos no dia a dia. Tendo os homens
formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nós vivemos num mundo assim, em que coletividades acham extremamente viável tirar uma criança da escola e socá-la num presídio. Nós vivemos num mundo onde as pessoas acham que o direito de vingar eventuais homicídios é cometendo outros. Nós vivemos num mundo em que aos poderosos as leis não são aplicáveis. E assistimos estupefatos quando, de repente, medidas apontam que há limites, até mesmo para aqueles que imaginavam que os limites não viessem a existir. Vivemos num mundo com disparidades fenomenais. E está tão distante esse nosso sentimento de evolução, ou esta manifestação da evolução, que ainda precisamos dizer às pessoas: respeitem uma mulher grávida, permitam ao idoso parar mais próximo de onde ele está, de onde precisa ir, facultem a um cadeirante o acesso a um determinado serviço, sinalizem o chão para que alguém deficiente da visão saiba onde chegar. Mais de 2000 anos da mensagem cristã e o homem ainda não entendeu o conteúdo da mensagem de Jesus. Estamos longe, distantes, e precisamos de regras como que nos educando, porque somos incapazes de adotar comportamentos que são elementares. Quem de nós não sabe que uma pessoa idosa, entre dois assentos, duas pessoas disputando um assento, deve ter a preferência? Uma grávida? Afinal de contas, o amor da mãe não é aquele único que dizemos respeitar até o término da existência dela? E rogamos a sua intervenção quando ela já não está mais entre nós? E por que não damos o lugar a uma mulher que assim está? Precisamos de regras para isso, para comportamentos comezinhos. E quando olhamos a legislação do mundo, ficamos assombrados. E quando olhamos a nossa, ficamos estupefatos, porque há ideias no ar que não têm sentido. Num país que se diz o maior país católico do mundo, num país que se ufana de ser o país mais espírita do mundo, num país que está entre os 5 países que mais evangélicos tem no mundo, se quer colocar uma criança na prisão. Para quê? Para que o meu patrimônio permaneça intacto, para que aqueles bens que eu não vou levar, eventualmente não sejam surrupiados. Lugar de criança é na escola, pública e de qualidade, não a que eu posso pagar para os meus filhos, a pública, aquela em favor do qual todos nós deveríamos sim empreender uma jornada que nos levasse diuturnamente a martelar: você é candidato a alguma coisa? Sim. Qual é o seu compromisso com a escola pública de qualidade? Porque também não adianta ter escola pública onde a última coisa que se pode ofertar sejam condições de instrução. Uma escola pública universal, para que a criança ficasse sim 8 horas sob o abrigo de mestres que a encaminhassem, e assim, quem sabe, evitássemos amanhã a construção de prisões.
Mas no estado mais populoso, no estado mais progressista do Brasil, há um mapa de penitenciárias ao longo de todo o corpo das rodovias. Porque o governante quer esconder a sujeira para baixo do tapete. E ao invés de investir onde deveria, faz com que celas e mais celas sejam construídas. E agora, para facilitar, vamos colocar também lá as crianças. As leis divinas estão muito distantes das leis humanas. Só para que a gente não se esqueça, o cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir. Esta é a nossa condenação. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Kardec já tinha compreendido. Bom, as leis humanas, essas esquece. Essas asseguram aposentadorias precoces, essas dão benefícios para uns em detrimento de outros, estas concedem vantagens em detrimento de uma população pobre e espezinhada. Essas são as humanas. Jesus nos ensinou tal lei. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Como é que é? Dá para voltar? 200 vezes. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Puxa, eu sempre achei que era, não, faça primeiro, outorgue primeiro, ampare primeiro, aí nós estaremos cumprindo a velha regra áurea, aquela que nos manda mesmo ter o coração voltado para o bem daquele que nos cerca. Nos comentários a esta resposta à questão 876, Kardec ensina-nos: efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros. Aí a conversa muda. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, a chave está aqui. Porque o mal para os outros a gente não cansa de desejar. Você me prejudicou, né? Vai te acontecer 3 vezes pior. Poxa, mas eu sou espírita, graças a Deus, né? Já não estou fazendo, mas estou desejando aqui. E se os bons espíritos estiverem do meu lado, e estão, você vai passar. Imagina, que infantilidade. Acha que bom espírito perde tempo com traste? Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Se perde à distância tentando sugerir bom pensamento, mas como? Se o sujeito deseja o mal. Olha, eu estou pedindo a Deus e ela há de se esborrachar. Imagina. Sabe? Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente acordar. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si. E aqui a gente pode até fazer estatística. Alguém aqui gostaria do mal para si mesmo? Ninguém. Olha que coisa interessante. Você que está nos vendo, ouvindo, o povo aqui foi unânime. Ninguém quer o mal para si. E por que é que a gente deseja para o outro? Kardec continua:
desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que ninguém vai desejar para o outro outra coisa que não seja o bem. Pronto. O que você quer para você? Para mim, o bem. Então, para o próximo, o bem também. Mas o próximo, vamos voltar ao juiz. Se você quer alguma coisa, olha, não se esqueça da sua condenação. E na condenação não tem nenhuma vez fazer o mal, fazer o bem. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Fica fácil guardar isto? Questão 876. Em o Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, Kardec, que reproduz exatamente o texto do Evangelho de Mateus, nos faz recordar da seguinte lição: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe a seguinte questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Agora tem o segundo, muito igual a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se nós formos ao Evangelho, veremos que numa certa ocasião, alguém, tendo ouvido Jesus falar a esse respeito, lhe perguntou: mas quem é meu próximo? E ele, com toda a sua sabedoria, nos contou a história do samaritano. Naquela época, falar para hebreus de samaritanos era botar gasolina no fogo. Inimigos, seria impossível a um deles, e isto fica claro, porque quem registra a história não coloca a expressão samaritano quando vai dar a resposta, porque Jesus conta a historinha. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó caiu em mão de salteadores, que lhe bateram, despojaram de tudo e o largaram no caminho. Um sacerdote, passando, desviou os passos. Um levita, logo depois, também fez o mesmo. Mas um habitante da Samaria, e nós estamos falando de Jerusalém para Jericó, terra que não é a Samaria, mas um habitante da Samaria ali parou, desceu, olhou, colocou ungüentos sobre as feridas daquela pessoa, cobriu-o, colocou na sua montaria e o levou até uma estalagem. Lá chegando, disse ao dono do lugar: trate-o como se a mim estivesse tratando. Cuide como ele precisar. Aqui está a antecipação dos valores. E se não forem suficientes, na volta, eu te retribuirei. Aí Jesus só pergunta: quem é que foi o que agiu em favor do próximo? Quem responde diz: foi o último. Não ia dizer que era o samaritano. E Jesus então também não se passou recibo. Vai e faz o mesmo. Queres ser bom? Sim, faz o mesmo. Faz o mesmo. Amar
o próximo como a si mesmo, diz-nos Kardec. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Assim, quando dessa forma agirmos, registra Kardec, item 4 do capítulo 11, não haverá mais ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Neste dia, a gente pode dizer, a Terra evoluiu. Neste dia, a Terra evoluiu. Nazil, mas e enquanto isso não ocorre? Bom, não ocorre porque a gente não começou a praticar. É só começar. Há um efeito da sociologia que diz uma determinada ação pode produzir um efeito fenomenal. E isto vai se espraiar. Então vamos começar aonde estamos. Ao lado de quem estivermos. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, é a questão 877, certo? E a primeira delas é respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos, mas impõe deveres recíprocos. Não vou nem aqui avançar, porque vocês já me ouviram falar, né? Eu comentei outro dia numa cidade próxima daqui, que em Bauru as pessoas são muito educadas, né? É assim uma educação no trânsito, é uma coisa assim fenomenal, e as pessoas me olhavam, né? Eu venho de uma cidade em que as pessoas são muito educadas, e eles disseram, mas aqui não. Eu falei, é uma pena, lá o pessoal é altamente respeitador, né? Uma seta aqui é respeitada na hora mesmo, tanto que o sujeito até leva embora, porque bate e arrasta a seta consigo, né? Mas eu contei de uma certa prática. Eu moro uma região bastante privilegiada e central da cidade, que é ali próximo das Nações Unidas. Tenho a companhia ali de uma série de lanchonetes, e há uma delas que é palco de uma manifestação de educação fantástica. Porque o sujeito come e, não querendo levar para casa o que sobra ou eventualmente a embalagem, abre a janela do carro e deixa. A sua marca, a marca da besta, fica no caminho lançada. Porque é uma besta quem assim age. Ainda não está a ponto de ser considerado como humano. O humano teria o mínimo de educação de levar isso e depositar num cesto de lixo. Mas o cidadão assim ainda está muito animalizado. É um espírito, sim, é um espírito, mas não age como tal. Está distante. E eu contava, e perguntei, aqui vocês têm? Não, nós não temos a lanchonete ainda. Falei, bom, quando tiverem me contem. Acho que a prática vai se repetir. E o sujeito, então, que pode pagar em dólar, que vai até lá motorizado, é alguém com educação suficiente para adotar posturas assim. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Ora,
É simples. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. E como Kardec não passa mesmo o recibo, mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? E a resposta é maravilhosa. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o de condição mais humilde até o de posição mais elevada. Ninguém foi feito de barro diferente do semelhante. Somos todos iguais, na chegada e na partida. Na chegada e na partida. Esta é a igualdade absoluta entre todos nós. Não, mas e a minha família? Amigo, transitória. E a minha posição? Mais transitória ainda. E os meus títulos? Que bobagem, convenção do mundo. Porque o título que todos nós devemos buscar ostentar, como nos ensinam os Espíritos, é o de irmãos uns dos outros. Feliz o dia em que assim formos considerados. Eles nos legam nesta resposta, essa aqui juro valeria a pena uma exposição. A resposta é fantástica. É importante acentuar isto para os que se julgam superiores, porque eles devem conhecer os seus deveres, a fim, acham de merecer deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. E o sábio nos lega lições fantásticas. O sábio, não o pseudo-sábio. O sábio. Leiam o capítulo 17 do Evangelho, na belíssima mensagem de François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, dada em Paris no ano de 1863, quando ele nos fala de superiores e inferiores. Encerrando o tópico, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Seria o exemplo de Jesus na terra, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há justiça. Justiça, amor e caridade. Qual é então a condenação? A condenação do cristão é viver isto. Sempre que te reportes à justiça, diz-nos Emmanuel, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica indicando-te os males e o entendimento inspirando-te o necessário socorro aos que lhe sofrem o assédio. Onde passes, compadece-te dos vencidos que contemples à margem. Muitos pranteiam as ilusões que lhes trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte.
Dir-te-ão alguns que não precisarem de teu consolo, fugindo-te à presença, com receio da verdade que te brilha na boca. E outros que desceram do poder renovador do trabalho, preferem enrolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, os que enlouqueceram de sofrimento, os que se transviaram à míngua de reconforto e os que se abeiraram do suicídio, tomados pelo superlativo do desespero. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, Jesus veio nos ensinar a amá-los. Todos esses padecentes da estrada têm algo para te ensinar. Não permitas que a justiça da tua alma caminhe sem amor, para que não se converta em garra da violência. E se não puseres fazer nada, diante dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo, nem grites anátema. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará o teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina: façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. E numa imagem que é uma síntese daquelas para a gente guardar, né? Eu costumo brincar com o pessoal no estudo do sábado para anotar na testa. Toda vez que a gente olhar no espelho, vai enxergar. Justiça sem amor é como terra sem água. É árida, é muito distante daquela que é a nossa condenação. Vamos fechar então com Neio Lúcio. O cristão está condenado a algumas coisinhas. Essa é a nossa pena: compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuindo tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora onde estivermos.